E eu posso falar para vocês que a gente tem avançado muito nos últimos 4 anos com relação ao meio ambiente. Quando você enxerga uma secretaria que estava totalmente, é, além de sucateado, né, em termos de RH, de materiais, que não tinha um objetivo, não tinha uma definição de trabalho, de coordenação como a que nós tivemos nos últimos anos, e isso resultou em grandes conquistas. Hoje, Santa Isabel é reconhecida, né, tanto pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado, quanto pelas autarquias do Estado, a CETESB, a própria Electro, e isso nós somos vistos com outro olhar. Né? O secretário de Desenvolvimento Econômico, por exemplo, Jorge Lima, poucos dias atrás, disponibilizou uma linha de crédito enorme para empresários de Santa Isabel, pessoas que querem apostar na cidade, e isso está sendo muito bem aproveitado. E por que isso? Porque o empresariado também está unido. Então, essa união é importantíssima, e aqui nós temos conseguido, junto com o Conselho e com a comunidade, aplicação de recursos que jamais tinha sido pensado aqui em Santa Isabel, né? O município retomou novamente a qualificação do município Verde Açul, município agro, e nisso aí eu tenho que agradecer e parabenizar o João, e principalmente o Fabinho, que tem me acompanhado em São Paulo, na CETESB, em todos os órgãos ambientais, no SP Águas, para a gente ter esse reconhecimento que Santa Isabel está tendo hoje. Né? Nós temos uma luz no fim do túnel, que é o ICMS ambiental, né? Que nós estamos sendo reconhecidos pelo governo do estado, finalmente, né? Com um repasse de 4% do ICMS para o ICMS municipal ambiental. E a gente vai ter isso com uma fonte de recursos fixa. Também com a novo contrato, a nova visão da CETESB, a a questão da CETESB ter passado para mãos particulares significa para Santa Isabel um ganho também, em termos de lucro líquido da CETESB, que nunca teve aqui, da Sabesp, nunca teve o lucro líquido aplicado para o município. E isso foi conseguido também graças a que o município já não é mais um voto só. Agora nós fazemos parte da URAE, da Unidade Regional Autônoma de Controle de Água e Esgoto, e um colegiado que é formado por prefeitos, por vice-prefeitos, por secretários de meio ambiente, no qual a gente tem um voto diferenciado. Não é mais um voto que de um representante do município que é facilmente vencido, é um voto que tem uma direção política, que a gente consegue articular politicamente a decisão da URAI. Isso significou para nós, por exemplo, aqui em Santa Isabel, aprovação em tempo recorde dos nossos planos de drenagem, macrodrenagem e microdrenagem, financiados pela FEIDRO. A gente conseguiu destravar o trecho 2, trecho 3 do Ribeirão Araraquara na FEIDRO, exatamente pela participação nos conselhos, no Conselho da Bacia do Paraíba do Sul, pela atuação do CONDEMAT, que a gente tem sido muito incisivo. Então, pode ser que não apareça agora, por exemplo, mas nós já damos ordem de início no trecho 2, no trecho 3 do canalização do Ribeirão Araraquara. Então, isso é um grande caminho. Por quê? Porque nós estamos fortes na URAI, nós estamos com essa presença, porque eles enxergam Santa Isabel de que maneira? Hoje, Santa Isabel é uma cidade que tem um CONDEMA, um Conselho Municipal de Defesa Ambiental, extremamente atuante, crítico, não é boneco de prefeito, CONDEMA, vocês têm autonomia, vocês têm autonomia. Eu tenho que agradecer o doutor Henrique nessa condução desses anos, porque, por exemplo, eu vou colocar um simples exemplo, quando foi a compra, por exemplo, da embarcação. A embarcação, eu pessoalmente nunca fui na embarcação, mas eu sei que já cumpriu o seu papel, o CREA, engenheiro, já fez ação conjunta, já fomos elogiados pela Polícia Ambiental em São Paulo, pelo fato do município ter fiscalização, ter um corpo presente dentro da represa. Isso nunca aconteceu em Santa Isabel. Santa Isabel nunca teve uma fiscalização presente na represa. Então, assim, isso foi importante. Esse grupo de fiscalização integrada também enxerga Santa Isabel com outros olhos. Por quê? Porque antigamente vinha, por exemplo, uma fiscalização, nós saíamos com um golzinho velho, que não conseguia chegar no local onde era a fiscalização ambiental. Hoje, o próprio CONDEMA delibera para comprar um veículo 4x4, que está aí a serviço dos nossos fiscais, e não é o prefeito que está usando, como diz o pessoal na internet,
Ah, não, é o nosso fiscal que está fazendo o que tem que ser feito junto com o CREA. O CREA vem com o carro bonitinho também agora, né? Mas, mas assim, Santa Isabel são essas pequenas coisas que fazem o município ter notoriedade, né? E eu tenho que agradecer também aqui, por exemplo, além dessas conquistas que o Condema tem facilitado para Santa Isabel, o fato da gente já termos um fundo municipal do meio ambiente, da gente conseguir fazer esses recursos no melhoramento do parque, né? Quando a gente fala em construir uma praça, reconstruir uma praça, ganhar um espaço público perdido, fazer um campo esportivo, estamos apostando no futuro e o futuro é o meio ambiente. E quem vai fazer esse meio ambiente? Essa nova geração, que está lá, por exemplo, na nossa escola de meio ambiente, que foi feita com a ajuda de vocês, sem a ajuda do Condema, não teria feito a escola de meio ambiente. Hoje, as pessoas que vão na escola de meio ambiente, se não tiveram essa parceria, por exemplo, com Itaquareia, infelizmente a gente está falhando nisso, na questão da gente promover e mostrar o que o Condema está fazendo, né? A gente tem essa falha, talvez por recurso, talvez, mas para a gente também focar um pouco nessa questão de mostrar que o Condema tem feito a diferença em Santa Isabel. Lá, por exemplo, na Escola Meio Ambiente, nós fizemos a nossa sala de projeção, nosso planetário, que é um sonho que eu consegui realizar graças ao Itaquareia. Imagina uma cidade onde o nosso estudante da periferia, lá do Teisquita, consegue ir lá ver uma projeção de planeta, né? Que eu só achava que só a escola rico tinha acesso a isso, só a escola de rico, só município tipo Paulínia, tipo Santana do Parnaíba, que conseguiria dar acesso para um estudante da periferia chegar lá e ver os planetas com projeção, com som, graças a você, Flávia. Agradeço o Antero lá e a toda a empresa, porque essa aqui é a parceria que melhora o município. E o Chinchila vai embora. O Chinchila já ganhou as 3 eleições que ele tinha que ganhar. Então, vai ficar agora para o município de Santa Isabel, né? O município de Santa Isabel, para a nova geração, essa nossa escola de meio ambiente, esse melhoramento, essas quadras esportivas que nós estamos fazendo lá no Parque Municipal, porque as pessoas têm que ter essa consciência ambiental. Essa é a nossa riqueza. E, finalmente, está sendo reconhecida, João, pelo governo do Estado. Você sabe, e o Fabinho, como custou, né? E essa presença nossa também, eu agradeço a todos os membros da Prefeitura e a todos os membros do Condema que fazem parte das câmaras intersetoriais, porque se a gente não estiver nas câmaras intersetoriais, a gente é invisível. E hoje, Santa Isabel, graças a Deus, nós estamos sendo reconhecidos. Outra coisa que eu queria te parabenizar, agradecer o Condema também, a revitalização do nosso viveiro municipal, né? Era uma grande preocupação minha com a questão da dignidade do nosso servidor lá no viveiro. Nosso servidor do viveiro lá não tinha onde sentar para comer. Ele sentava, colocava um bloquete no chão e eles iam lá comer. Esse foi o viveiro que eu recebi, né? Então, assim, com a ajuda de vocês, o trabalho da secretaria, nós fizemos a reforma do viveiro. Hoje eles têm um refeitório digno, porque não é porque seja servidor braçal que ele tem que sentar no chão para comer, igual, né? Qualquer estivador já tem uma condição melhor de trabalho que o nosso trabalhador do viveiro. Então, graças a vocês que nós conseguimos isso, né? E também a gente tem que lembrar que, por exemplo, no bem-estar animal, né, Jean? O pulo também que nós demos, né? A assunção pela Secretaria do Meio Ambiente do nosso canil é uma grande responsabilidade. O veterinário, advogado, conjuga essas duas coisas, a responsabilidade civil com a responsabilidade médica. A gente tem esse controle sanitário aqui em Santa Isabel com o nosso cachorro. Isso significa o que? Investimento da prefeitura, né? Era uma coisa que também estava afogando a prefeitura em termos de investimento em saúde, né? Hoje, em saúde, nós estamos gastando 34% do nosso orçamento. E eu digo isso com preocupação, mas ao mesmo tempo digo com orgulho, porque hoje nós temos prestes a entregar uma UPA infantil, nós estamos prestes a entregar o 4º posto de saúde remodelado na minha gestão, né? E a entrega do novo posto de saúde do quilômetro 55. Então, essa nova visão no Departamento de Proteção Animal, com veículo apropriado, né? Com equipamento apropriado, e com recurso, por exemplo, para a gente, assim como nós fizemos o poço artesiano da Escola do Meio Ambiente, com recursos autorizados pelo Condema, né?
que ninguém foi forçado a isso. O CONDEMA chegou e viu a necessidade de fazer essa compensação para umas 2 unidades escolares. Agora nós vamos ter a terceira unidade no mesmo quarteirão, né, que a gente está dando vida a esse bairro, né? E quando a gente investe onde tem que ser investido, o retorno vem. Eu vou colocar mais um exemplo para vocês. O bairro do Morro Grande era um bairro totalmente irregular, mas já tinha 88 famílias morando lá, consolidado, que não tinha nenhuma via de acesso. Engenheiro, não tinha uma via de acesso, uma ponte adenada 30 graus, o engenheiro me acompanhou lá. E com a ajuda, também parabenizo o João pela sua atuação na Defesa Civil, com a ajuda e a consciência da Defesa Civil, que não somente ajudou nessa ponte, mas também está ajudando na Maria José Bueno, José Bueno, já conseguimos mais um recurso prometido pela Defesa Civil de mais de 3 milhões de reais para terminar José Bueno, e a gente conseguiu isso com o quê? Credibilidade. Então, o CONDEMA, ele dá credibilidade para a cidade. Ontem eu fiz uma live no ouvidor e alguém perguntou para assim, mas não tem conselho e o município está perdendo uma dinheirama, rio de dinheiro. Não estamos perdendo nenhum recurso. Tudo que é ofertado pelo governo do estado, mas rapidamente a gente vai lá e captura, porque nós temos hoje a estrutura que era necessária. Hoje tem CONDEMA, hoje tem Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente, hoje tem Conselho das Pessoas, Conselho da Biodiversidade, da Igualdade Racial, que não tinha, e hoje nós temos, né? Nós acabamos de ganhar o selo Petronilha na educação do governo do estado, por termos uma educação contra o racismo. E como foi possível isso? Simplesmente, quando foi para escolher as apostilas e a literatura da educação, reuniu os professores para vocês vão dar prioridade para a literatura antirracista. E foi isso que nós mandamos para o governo do estado, falou assim, olha, esses foram os livros que nós compramos para nossas crianças lerem, para terem consciência antirracial, porque quando que a criança aprende, é nas séries iniciais. E nós ganhamos o selo Petronilha. Nós ganhamos o selo também na educação, selo prata de compromisso com a alfabetização, ganhamos o prêmio par de alfabetização responsável com o Senai, significou um laboratório, um Fabrilab com impressora 3D, com computadores, mais de 11 computadores, com impressora matricial, com fábrica de robô, aulinha de robô, e o professor do Senai, 2 anos. E isso se deu com o quê? Com credibilidade, apresentando coisas. Nós ganhamos o prêmio, agora, o prêmio Prefeito Inovador no Fórum de Cidades Inteligentes. E quando eu comecei na prefeitura, eu falei assim, cidades inteligentes, Santa Isabel vai ser uma cidade inteligente daqui a 40 anos. Né? Não temos um computador na prefeitura decente, não temos um computador decente para o planejamento. Né? Aí fala assim, não, mas o que é reconhecido nessas cidades inteligentes? Ideias que dão certo e são colocadas a serviço da população para melhorar a vida. E a gente tinha na saúde, por exemplo, o pessoal que fazia fila às 3, 4 horas da manhã para fazer consulta, para marcar uma consulta. A consulta não era nesse dia, era para marcar a consulta lá no posto do Brotas. Vocês vão se recordar muito bem isso. E a minha esposa, a doutora Helena, como secretária, ela fez o aplicativo, né, para marcar a consulta pelo celular e marcar a consulta pelo site da prefeitura para poder marcar a consulta. Colocamos os médicos e as pessoas começaram a perceber que conseguia marcar a consulta com 2, 3 dias, marcando a consulta pelo celular, tinha. E isso foi reconhecido no Fórum de Cidades Inteligentes como ideia inovadora. Eu não precisei colocar 50 mil computadores na cidade. Então, quando eu coloquei o primeiro radar na cidade, que faz parte desse programa de cidades inteligentes, porque nós precisamos saber quem entra, quem sai da cidade, isso é óbvio, né? Mas não tínhamos. O primeiro radar que eu coloquei, a oposição falou o quê? Que era indústria de multa, que o Chinchilla só estava interessado no dinheiro. Hoje eu tenho uma visita do Coronel Senival aqui em Santa Isabel, e com certeza ele vai reconhecer o grande trabalho que a nossa central de monitoramento está fazendo com relação à segurança pública. Temos 35 câmeras e nós vamos aprovar agora mais 19 câmeras para colocar nas entradas do bairro. É pouco, mas começou. Tivemos coragem de começar, assim como nós tivemos coragem de fazer a reforma administrativa. Só para, fugindo um pouco da questão do meio ambiente, João, se você me permitir, mas a reforma administrativa,
com os cargos que a gente considerou vagos, com esses cargos de professores que tinham 2, 3 aposentadorias que foram considerados vagos dispensados, eu vou ter uma economia de 3 milhões e meio, mesmo repondo esses cargos com mais pessoas. Com os 42 cargos que nós dispensamos com 2 aposentadorias, eu consegui contratar 120 professores. Só que são 42 pessoas que talvez não queiram nem ouvir falar de chinchila, porque o chinchila que me aposentou compulsoriamente, certo? Mas nós demos esse passo para frente, porque Santa Isabel precisava dessa injeção de ânimo, de professor novo, professoras novas que chegaram e ficaram felizes de finalmente ter uma aula, uma assinatura da aula que ela tem que dar. Não sei como chama. Eram adidos e agora tem sua aula. É isso, Rogério. Agora são atribuídos. Então, teve professor que foi pegar sua atribuição e chorou, porque falou assim, faz 3 anos que sou adido, não tenho meu cargo, e agora, com a reforma administrativa, não tenho meu cargo. Temos a Guarda Civil Municipal, que ajudará também a causa ambiental, né? Os nossos guardas estão fazendo agora, por esses dias, o exame médico, vão se qualificar em Guarulhos. E a melhor notícia que eu tenho para vocês, como representante do meio ambiente também, é que anteontem nós estivemos no Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo e o governo do Estado apresentou para 19 cidades do Estado um novo modelo de Corpo de Bombeiro, no qual o governo do Estado ele se compromete a dar 3 viaturas para nós temos que dar a sede do Corpo de Bombeiros para eles. Os 15 suboficiais continuarão sendo ofertados pelo governo do Estado e eles vão pagar. E no outro modelo eu tinha que pagar a viatura, tinha que comprar a viatura, tinha que pagar o salário do policial aqui. Eles ficavam em comissão para o município e o município pagaria o salário deles. Uma coisa totalmente impraticável. Então, com essa nova proposta do governo do Estado, estamos assinando um convênio por esses dias. O governo do Estado vai dar as viaturas, nós vamos dar a sede do Corpo de Bombeiros, e nós temos que dar 6 pessoas por dia, 3 durante o dia e 3 durante a noite, para servir de suporte para esse Corpo de Bombeiro Civil. Então, nossos guardas civis municipais, agora nós estamos fazendo um adendo que vai para a Câmara, para o guarda civil ter essa especialização, essa competência em termos de guarda civil bombeiro municipal. Tá? Então, esse modelo foi escolhido pelo governo atual do governo do Estado de São Paulo, pelo Tarcísio, para implantar em mais de 190 municípios que ainda não tem corpo de bombeiro. Só que o projeto piloto vem para 19 cidades, entre elas Santa Isabel, a base da nossa insistência. Então isso é uma ótima notícia também para o meio ambiente. A gente há de se lembrar que nós tivemos um incêndio na Serra do Itaberaba, que queimou 40 hectares. Foi aproximadamente 30% da... 30% da área. Então, basicamente isso, eu vim aqui agradecer, a desejar umas boas-vindas para a próxima gestão, para quem for eleito. Não sei se o doutor Henrique vai querer continuar, mas de qualquer maneira estou aqui para lhe agradecer, Henrique, a toda a sua planilha, todos os seus membros, por esse trabalho, porque realmente hoje nós estamos vendo o resultado. O resultado é palpável, né? Não se deixou de deliberar nada, tudo que foi colocado na pauta do Condema, apreciação de multa, tudo isso foi levado para frente, muito bem conduzido. Então, eu só tenho a agradecer em nome do município, porque não foi para o chinchila que vocês fizeram esse trabalho todo, é para nossas novas gerações. E para você, João, a sua juventude era um empecilho para você assumir esse bastão e você mostrou que você foi capaz, que está sendo capaz, e principalmente na política a gente tem que agregar, né? E parabéns aí, Fabinho. Suspeito falar pela sua competência, porque quando eu vou com o Fabinho na CETESB, quando eu vou com o Fabinho na todos os órgãos ambientais, o pessoal sabe que eu estou indo com uma pessoa extremamente conhecedora das leis, e eu vou falar uma coisa, ele meio que tirou o chapéu para nós, né? Agora, ultimamente nós fomos na CETESB, né, Fabinho? A gente conseguiu pleitear o licenciamento ambiental de alta complexidade, também conseguido graças à reforma administrativa, porque se eu não tivesse tido coragem de fazer a reforma administrativa, não teria um engenheiro civil para chamar do concurso, não teria um biólogo para chamar do concurso, não teria todos os cargos necessários para que a CETESB consiga aprovar esse licenciamento ambiental feito aqui em Santa Isabel. Engenheiro, eu garanto para você,
que no primeiro ano que a gente começar a fazer esse licenciamento ambiental, embora que eles apresentaram, vai ter a chuva de empresa aqui em Santa Isabel, porque nós já estamos sendo procurados. Só do pessoal saber que a CETESB está enxergando a gente com outros olhos. Isso por ordem direta do governador. Então, assim, eu sou um prefeito que eu vou em Brasília, toco na porta de PT, de PSDB, de quem estiver lá, e nós temos 18 deputados que somente em 2024 mandaram recurso para Santa Isabel. Eu não me amarro em um ou outro deputado que de repente fica prometendo, vou te mandar dinheiro para a saúde, mas você manda para não sei de onde. Não, isso não pode. O meu governo é baseado na legalidade, né, doutor Cláudio? A gente tem que se alinhar com a legalidade. Doutora Sibeli também, que está aqui, que é advogada, doutora, né? Doutor Henrique também é advogado. Está cheio de advogado aqui, doutor João. Porque não adianta a gente começar a querer fazer o município, embora eu sou um grande admirador de um ex-prefeito que passou aqui, dois, né, na verdade, que o Nenê Simão e ele Buscarioli, né? Só que o Nenê Simão viveu outra época que não tinha Tribunal de Contas, não tinha esses órgãos de controle, não havia necessidade, por exemplo, de ter um conselho deliberativo como os conselhos comunitários, né? E era mais tudo na base da canetada, né? Mas fizeram muito, com pouco recurso que eles tiveram, e fizeram muito, e nós vamos fazer muito mais. Tá bom, gente? É isso aí, como sempre falei muito, mas a mensagem principal é a gratidão. Tá bom, gente? Obrigado.